Para entrar nesse recinto, respeitar a lei do reinado. É do reinado, é do reinado, é da quimbanda do meu lado. Salve povo do Além, Oganda 7 Catacumbas aqui. Para você que acompanha o conteúdo, muito obrigado. Para quem não me conhece, Oganda 7 Catacumbas é um título que eu uso, né? Sou um médio tabaqueiro que faz uma missão e um trabalho aí voltado para a espiritualidade, né? E também tenho assuntos do povo de Quimbanda. E caso alguém tenha alguma dúvida, né? Tudo que eu falo aqui é da perspectiva da vertente do meu povo, tá? Da linha de trabalho do meu povo. Seria como se fosse uma vertente dentro da linha da Quimbanda das Almas, certo? Tudo isso já foi falado aqui no canal. Então, muito obrigado a você que acompanha, muito obrigado. E vamos lá, hoje falando sobre Exu Sete Cruzes. Essa falange magnífica, que não tenho... como as pessoas que trabalham com essa falange têm um conhecimento, né, dessa questão dessa falange, a forma de trabalhar é realmente incrível, né? Vamos falar, vai ser um vídeo, né, vai ser um vídeo bem breve falando sobre, porque muito fundamento também não pode ser falado, né? Mas falando sobre essa falange magnífica, né? Não tem... até mesmo para as pessoas conseguirem ter um entendimento, né? Informando que nem tudo é regra, tem várias formas de se cultuar e várias falanges, linhas, depende muito da onde essa entidade se manifesta, tá? Então, como falei, tudo que eu vou falar aqui tem uma perspectiva muito forte do entendimento que eu tenho, né? Que eu aprendi com a banda do meu povo, certo? Então, vamos falar aí a respeito de Exu Sete Cruzes. É uma falange extremamente ótima de se trabalhar como todos, né? Mas a abrangência que eles têm na Quimbanda é muito vasta. É um povo, é uma falange que eles podem trabalhar dentro de muitos reinos e muitos povos distintos na Quimbanda, né? Embora alguns só cultuem o Exu Sete Cruzes, mais voltado para Calunga, né? Cemitério, Calunga Pequena, ou alguns cultuem para Encruzilhada, outros cultuam um pouco mais para a questão dos cruzeiros e outros cultuam para as almas, né? Entretanto, essa falange é muito vasta, é composta de entidades, né, que realmente tem uma facilidade, né, uma falange muito abrangente, que pode se trabalhar em muitos reinos, em vários povos, né? É muito interessante isso. E o Exu Sete Cruzes, né, a falange desse Exu, é uma falange que ela trabalha com trabalhos muito abrangentes, também é uma falange muito, como eu posso dizer, ela tem um aporte assim de questão energética, porque eles conseguem trabalhar desde trabalhos de demanda, trabalhos de feitiço pesado, até trabalhos de cura, trabalhos de busca também de prosperidade, de sabedoria. Eles conseguem fazer muita coisa, né? A falange de Exu Sete Cruzes, né? E é uma falange muito... que tem uma forma de trabalhar impecável, uma forma assim que quem conhece essas entidades na forma de trabalhar, eles mexem com trabalhos pesados no decorrer de um trabalho, de uma gira, né? Uma sessão, uma consulta, né? Um cliente, trabalho fechado, enfim, seja como for, eles conseguem, independente de vertente, né? Eles têm podem ter, né, uma facilidade de lidar com trabalhos pesados de uma forma leve, que as pessoas que estão ali no trabalho parece que está acontecendo um trabalho leve. Entretanto, o mover espiritual que está acontecendo não seria tão leve assim, pois tem Exus que se manifestam e para resolver trabalhos pesados eles fazem realmente trabalhos ali de uma intensidade energética um pouco mais forte, que algumas pessoas podem até chegar a passar um pouco mal, a ficarem um pouco impactadas, enquanto o Exu Sete Cruzes, ele pode fazer, né, trabalhos leves, às vezes no decorrer do trabalho, que as pessoas não têm um entendimento do mover do trabalho pesado que eles estão lidando, né, que o Exu Sete Cruzes está lidando ali. Então, cara, é uma falange assim fenomenal, né? E as entidades que incorporam a falange do Exu Sete Cruzes, como eu falo em todos os vídeos, né, não é receita de bolo nem fabricação de média em massa. Tudo que eu estou falando aqui não é regra para todos os Sete Cruzes, né? E tudo no espiritual, as falanges são muito vastas. Ou seja, você pode pegar dois Exus Sete Cruzes do mesmo povo, né? As entidades que se manifestam podem ter histórias diferentes e formas diferentes de se trabalhar, né? Porque são entidades únicas e cada entidade vai ter a sua maneira de trabalhar e vai ter os seus mistérios, né? Não é regra que todos os Exus vão trabalhar da mesma maneira, tá? Isso daí
pelo menos não é regra, que as entidades elas vão poder ter essa cartilha de que elas tenham que trabalhar exatamente da mesma maneira. Tá? Depende muito da entidade que está trabalhando. E o povo de Sete Cruzes, a entidade, para um espírito, né, poder se incorporar nessa falange de Sete Cruzes, ou fazer parte, né, por o motivo dele ter trabalhado com Sete Cruzes, pode ter muitos motivos. Ele pode ter sido parte de um culto religioso, né, ele pode ter sido um feiticeiro, né, ele pode ter sido um médico, ele pode ter sido parte de um cruzamento, um choque muito grande, de algum quesito histórico, algo assim, que cruzou ali as coisas, né? Sete Cruzes, ele pode ter perdido a vida numa forma de punição que antigamente alguns usavam uma cruz, pessoas perdiam perdiam vidas, né, pregadas numa cruz. Elas perdiam as vidas delas, assim, era como se fosse uma punição, uma pena, né, para tirar a vida de uma pessoa que cometeu algo, né, um erro. Então, um erro grave, né, vamos dizer assim, como uma punição dada em algumas épocas, né. Então pode ter muitos motivos do porquê esse espírito faz parte, né, ou ele integra a falange de Sete Cruzes, né? Mas em questão de trabalho e a forma deles trabalharem, como cada espírito vai ter a sua, mas a maneira deles trabalharem é muito, mas muito... eles conseguem trabalhar em muitos assuntos diversos da espiritualidade. É uma falange que realmente eles têm uma questão de trabalho, vamos dizer assim, geral. Eles conseguem sim ter uma abrangência ali de lidar com muitas questões da vida das pessoas, nem digo da vida das pessoas, eu digo da questão do espiritual de uma forma muito abrangente, tanto de questão de povo, tanto de questão de questão de trabalho mesmo, qual trabalho seria, se é para saúde, se é para vida, se é para prosperidade, se é para sabedoria, se é para desenvolvimento de alguma questão, né? Eles são... eu não tenho palavras para dizer o quanto eles são uma falange incrível. Quem é médium desse Exu sabe, né? A forma que esse Exu trabalha e realmente é incrível. Agora, para as pessoas que têm um pouco de dúvida, né? Tanto de questão de cruzes e cruzeiro, são povos diferentes, são questões diferentes de trabalhar. Os Sete Cruzes é os Sete Cruzes. Os Sete Cruzeiros ou outras entidades do povo dos cruzeiros seriam outras, a não ser que eles sejam Sete Cruzes do Cruzeiro, né? Ou do povo do Cruzeiro. Então depende muito isso, é uma questão vasta, né? Mas os Sete Cruzes eles podem trabalhar em diversos assuntos da espiritualidade. Pode ter um Sete Cruzes da Encruzilhada, pode ter um Sete Cruzes da Mata, pode ter um Sete Cruzes, né, das Almas, e pode ter um Sete Cruzes da Lira, pode ter um Sete Cruzes, né, enfim, do cemitério da Calunga Pequena. Então é um povo muito vasto e nós temos o conhecimento, né, de que essa falange é magnífica e trabalha de uma forma magnânima na questão de alguns trabalhos muito pesados, de uma maneira muito pesados mesmo, de uma forma um pouco aparente ser um pouco mais leve. Eles são uma falange formidável e incrível, né? Então, falando sobre o Exu Sete Cruzes, seria isso que teria a ser tratado, né? Para você que acompanhou, eu agradeço, muito obrigado, né? E se você é médium de Exu Sete Cruzes e você quiser, deixe nos comentários falando um pouco também dessa entidade, que é até bom para os outros médiums também, que são carregam uma entidade dessa falange, né? Um espírito desse nível magnânimo de forma de trabalhar, vocês... para entenderem, né, e conhecerem um pouco mais sobre essa falange, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo povo, né? O povo no geral, e Sete Cruzes ele tem um fundamento muito bonito. Eu não posso falar, pois é fundamento da Quimbanda das Almas, mas é assim formidável a forma dessa falange de trabalhar. E realmente quem tem esse Exu, né, pergunte sempre para o seu a forma de que você vai trabalhar. Pergunte primeiro para o seu. Pode ter outras entidades, pode ter outras pessoas, né? Mas tente falar com o seu, pois só o seu Exu, né? O seu Exu vai ter mistérios dele, que só você talvez possa saber. Então, tente se permitir ter esse contato, entender da sua própria entidade o que ele vai falar para você. Pois mistérios são mistérios, nem toda falange vai ter os seus mistérios
entendidos por todos, né? E ainda mais os que integram essa falange, como é o caso que estamos falando de Exu Sete Cruzes e outros Exus de nomes diferentes que podem ter em questões de trabalhos, né? Cada entidade vai ter seu jeito de trabalhar, certo? Agradeço muito você que acompanhou aí, informando que tudo aqui é o que eu falo, não tem receita de bolo, não tem fabricação de médium em massa, do quesito de lidar com espíritos, pelo menos na perspectiva. O mundo espiritual é muito vasto, então cada espírito vai ter seus mistérios. Então tente, se dê pelo menos a honra de conhecer, se você é apadrinhado, vamos dizer assim, para não dizer como se você é o médium, né? A ponte ali do mundo espiritual com esse Exu, né? E esse Exu se manifesta através da sua espiritualidade. Se dê a honra de tentar conhecer um pouco sobre a falange, que é uma grande sabedoria. Salve o povo do além, salve o povo de Exu, Ojibá Exu, salve o povo dos cruzeiros, salve o povo de Exu, salve o povo da Quimbanda, São Helena de Quimbanda das almas, salve o povo da Quimbanda, salve a Quimbanda, salve a Quimbanda, Ojibá Exu, salve o povo.